Boa tarde, galerinha do 8º ano. Vamos fazer a correção daquela nossa atividade. Pegue o livro de vocês aí na página 100. Começando com a primeira questão. Por que Fernando Pessoa foi morar na África do Sul quando criança? Porque a mãe do poeta se casou com o comandante, foi morar na cidade de Durban, na África do Sul. Na segunda questão, quais são os heterônimos mais importantes criados pelo autor? São 3, Álvaro de Campos, Ricardo Reis e Alberto Caeiro. Além de poeta, a terceira questão, Pessoa trabalhou em quais áreas? Ele foi editor, astrólogo, publicitário, jornalista, empresário, tradutor e crítico literário. Quarta questão, a palavra biografia significa ao pé da letra escrita da vida. Pensando nisso, qual seria o início e o fim de uma biografia? O início e o fim normalmente são o nascimento e a morte da pessoa biografada. Quinta questão. Segundo o texto, Fernando Pessoa nasceu no dia 13 de junho de 1888 e morreu no dia 13 de novembro de 1935. Sobre a sua vida, analise as afirmações a seguir. O livro Mensagem é uma obra póstuma. Pessoa viveu 47 anos e morreu em decorrência de problemas mais provocados pelo alcoolismo. E Fernando Pessoa foi um homem muito introspectivo. Qual dessas afirmativas está ou estão corretas? A letra C, somente a terceira. Fernando Pessoa foi um homem muito introspectivo. Ele usava os seus heterônimos para poder manifestar os seus pensamentos, né? Sexta questão, o gênero textual biografia busca relatar a vida de uma pessoa em ordem cronológica. Logo, é um registro escrito de marcas pessoais e de lembranças e fatos relevantes da vida. Sobre isso, responda às questões. Item A. O texto lido contém marcas pessoais? Sim. Na justificação da resposta, no início do texto, quando há um relato da vivência com seus pais. No item B, para você, quais foram os fatos mais relevantes da vida de Fernando Pessoa? Lógico, isso é uma resposta pessoal. Você aí tem, após a leitura do texto, deve ter destacado um ponto. Aí você coloca aí um ponto que você destacou na vida desse grande poeta. Questão número 7. Nessa questão número 7, você deve ler o poema, né? Eu deveria ter lido o poema, e feito uma pesquisa sobre as características relacionadas a esse poema. A gente vai passar para os itens que tem na página 102, referente ao poema, o item A, B e C. No item A da página 102, referente ainda a essa poesia, o que é uma autopsicografia? Observe que na formação dessa palavra entraram os elementos auto, psico e grafia. Então, psicografar significa redigir aquilo que é ditado por espíritos. Então, acrescentado pelo prefixo auto, o termo designa que o eu poético escreveu o que foi dito por sua própria alma, a sua essência. No item B, com base na questão anterior, deveríamos fazer a diferença entre biografia e autobiografia. A biografia é a obra sobre a vida de uma determinada pessoa, que é geralmente produzida por escritores. Podem ser também jornalistas e até historiadores. Já a autobiografia, ou livros de memórias, apresentam sempre impressões pessoais de uma pessoa sobre a sua própria trajetória. Item C. Na primeira estrofe, no entanto, há uma oposição ao que o título dá a entender. Que oposição é essa? Quando afirma que o poeta é um fingidor, o eu lírico assume a inverdade daquilo que está sendo dito. O que não significa que ele está livre do sofrimento, mas sim imita por meio dos versos a dor que deveras sente. Ou seja, o escritor sofre, condição necessária para fazer o poético, uma vez que a arte é a expressão da emoção e do sentimento. Só um detalhe aqui que para vocês já irem
aprendendo, né, porque lá no ensino médio a gente vai trabalhar com a questão de literatura, existe na literatura o que os gregos chamavam mimeses. Aristóteles, o grande filósofo grego, dizia que a literatura era uma mimese. A palavra mimese quer dizer imitação, uma verossimilhança, muito parecido com a realidade, mas não é realidade. Então, é por isso que nesse caso aqui há essa contradição. Embora ele esteja expressando um sentimento, talvez ele não esteja passando ou sentindo aquilo que está sendo descrito na poesia. Tá bom? Então, na próxima aula a gente vai começar então a já rever a questão do verbo na voz passiva. Estudem, peguem a página 103, deem uma lida na página 103, até a página 105, onde você tem o verbo na voz passiva e o verbo na voz reflexiva e o verbo na voz ativa. Na próxima aula a gente tira as dúvidas de vocês. Um abraço.